O consumo de bebidas alcoólicas é tão aceito socialmente que muitas pessoas não imaginam que elas são drogas potentes. A relação entre álcool e câncer tem sido avaliada no Brasil por meio de estudos de casos e controle entre o consumo de álcool e cânceres da cavidade bucal e de esôfago. Além de agente causal de cirrose hepática, em interação com outros fatores de risco, como por exemplo o vírus da hepatite B, o alcoolismo está relacionado a 2 a 4% das mortes por câncer, implicado que está também na gênese dos cânceres de fígado, reto e possivelmente da mama. Essa substância psicoativa tem a capacidade de produzir alteração no sistema nervoso central, podendo modificar o comportamento dos indivíduos que dela fazem uso. Por ter efeito prazeroso, induz a repetição e assim a dependência. O álcool atinge rapidamente a circulação sanguínea e todas as partes do corpo, inclusive o sistema nervoso, provocando, mesmo em doses pequenas, a diminuição da coordenação motora e dos reflexos, o estado de euforia e a desinibição. Isso sem falar nos problemas sociais que estão associados à ingestão de bebidas alcoólicas, acidentes de trânsito, homicídios, suicídios, faltas ao trabalho e atos de violência. Fala rapaziada, moçada, tudo bem com vocês? Dando prosseguimento à química orgânica, hoje nós vamos começar a estudar esta função, a função oxigenada. O próprio nome já está falando, oxigenada significa que contém oxigênio. Então, se você aprendeu até aqui os hidrocarbonetos, agora nós vamos começar com oxigênio em sua molécula. Então, as funções oxigenadas, elas são divididas em, a primeira delas, álcoois e enóis. Depois nós temos fenóis, éteres, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos e, por último, nós temos os ésteres. Olha a quantidade que tem. Nós temos esse álcool aqui, álcool e enóis, podemos dizer que são dois, né? Um aqui é diferente do outro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 grupos funcional aqui. 8 em funções oxigenadas. Então, isso aqui é muito importante, né, moçada? Vamos nessa. Continuando. Vamos estudar primeiro os álcoois. Tá? Então, depois de um vídeo bacana desse aí, o álcool não é só coisa ruim não, coisa boa também, serve para muita coisa, tá? Vamos lá. E o que é o álcool então? É uma substância que deriva de quem? Dos hidrocarbonetos, que tiveram um ou mais de seus átomos de hidrogênio ligados a átomos de carbono saturado. Eita, o que é isso? Carbono saturado, professor? Carbono saturado é aquele carbono que só tem ligação o quê? Simples, tá bom? Então, você vai substituir o hidrogênio, tá? Por um ou mais radical que hidroxila. Outra coisa aqui que eu não vi, professor, o que é isso? Hidro vem de hidrogênio e oxila de oxigênio. Então, é o que? Olha, OH. Isso aqui chama-se hidroxila. Então, se tiver um hidroxila ligado a um carbono saturado, aquele carbono que só tem ligação simples, então dizemos que essa substância é um álcool. Olha o exemplo aí, ó. OH, hidroxila ligado a esse carbono. Esse carbono ele é o que? Saturado. Como que eu sei disso? Ó, ligação simples aqui, que está ligando com esse aqui, e eu tenho dois hidrogênios, né? Dois hidrogênios. Um hidrogênio está aqui ligado e outro para cima. Pronto. Tá? Aqui está na forma condensada. Vamos para o próximo. Então, este carbono aqui, ele é um carbono saturado. Então,
dizemos que isso aqui é um álcool. Vamos para o próximo. Isso aqui é um álcool. Olha lá, OH ligado a esse carbono. Este carbono aqui, ele é saturado, é um carbono também saturado. Vamos para o próximo. Esse aqui, OH ligado a este carbono. Ele é um carbono saturado? Sim, é um carbono saturado. Então, nós temos aqui 3 exemplos de álcools. Outro exemplo. E aqui, professor, mas eu tenho uma dupla aqui. A dupla não está no carbono da hidroxila. Ele está fora, nesse carbono aqui. Nesse carbono que tem a dupla, não tem hidroxila. Então, isso aqui continua sendo o quê? Um álcool, carbono ligado a OH. Aqui só tem ligação que simples, tá bom? Então, este carbono aqui também é um carbono saturado. Beleza? Vamos para o próximo. Então, olha lá. Então, o átomo de carbono ao qual a hidroxila aparece ligada pode ser usado também para classificar os álcools em quê? Em primário, secundário e terciário. Olha lá, vamos ver aqui. O que é então um álcool primário? Olha aqui a classificação. Álcool primário. Aquele álcool em que a hidroxila está ligado ao quê? A um carbono primário. O que é carbono primário? O que é carbono secundário? O que é carbono terciário? Vamos relembrar isso aqui lá do início de química orgânica, introdução à química orgânica. Carbono primário, aquele carbono que está ligado a apenas um outro carbono. Então, esse caso aqui, ele está ligado com a hidroxila, está ligado com 2 hidrogênios e só está ligado a um carbono. Então, esse carbono é primário. Consequentemente, por ser OH ligado a um carbono saturado, esse álcool é um álcool primário. Este exemplo, OH ligado a este carbono aqui. Esse carbono está ligado a 1, ligado a 2. Então, está ligado a dois carbonos. Então, dizemos que o quê? Que esse carbono ele é um carbono secundário. Consequentemente, ele é um álcool secundário. E esse último aqui, esse carbono aqui, ele está ligado a quantos? A 1, a 2 e a 3. 3 outros carbonos. Então, este álcool ele é um álcool terciário. Bacana? Valeu? Vamos embora. Então, vamos lá, continuando. Então, já que vimos a parte estrutural do álcool, é uma hidroxila ligada a um carbono saturado, vamos à parte de nomenclatura. Nós temos as duas nomenclaturas. Uma é oficial, de acordo com a IUPAC, e nós temos a não oficial, que é a nomenclatura usual. Vamos ver a primeira, que é a nomenclatura oficial. Então, a oficial, primeiro, você escreve o prefixo. Esse prefixo indica o quê? O número de carbonos, tá bom? Igual nos hidrocarbonetos. Prefixo, 1 carbono, met, 2 carbonos, et, 3 carbonos, prop, 4 carbonos, but, e assim vai. Próximo, mais. Infixo. O que vem a ser o infixo? O infixo é o que? A natureza da ligação, o tipo de ligação. Se for ligação simples, é an. Se for ligação dupla, en. Ligação tripla, in. Se forem 2 duplas, dien, e assim por diante. E a terminação. A terminação vai ser ol. A função álcool termina em ol. Tá bom? Então tá aí, vamos seguir esses passos: prefixo, infixo e terminação ol para álcool. Vamos ver aqui então um exemplo. Então, primeira coisa, identificar. Isso aqui é um álcool? Sim, com certeza é um álcool. Olha lá, OH ligado a um carbono que saturado. Então é um álcool. Olha lá. Então nós vamos colocar o prefixo. Quem que é o prefixo? O prefixo indica o que? O número de carbonos. Quantos carbonos eu tenho aqui? 2 carbonos. Então, prefixo para 2 carbonos é o que? Et. Vamos para o próximo. Quem é o próximo? Vai ser o infixo. Infixo indica a natureza da ligação que ocorre entre os 2 carbonos aqui.
Então, qual o tipo de ligação aqui? Ligação simples. Essa ligação simples, então, ela vai ser o quê? Álcool, ela vai terminar em ol, tá bom? Então, o total disso aqui, soma tudo, vai dar o quê? Etanol, o nome deste composto. O etanol, muito utilizado como combustível, como desinfetante, né? Estamos até utilizando aí nessa época agora aí para combater o vírus, tá? Continuando, vamos para o próximo. Vamos ver esse exemplo. Olha ali, OH ligado a este carbono saturado. Isso aqui também é um álcool? Sim. E aqui é o que? Cadeia fechada. Então, o nome disso aqui, primeira coisa, ciclo. Vai ser ciclo, porque ele é cadeia fechada. Quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5, o prefixo para 5 carbonos é pente. A natureza da ligação, só tem ligação o quê? Simples, então vai ser o quê? E a terminação é o quê? Então, o nome desse composto vai ser ciclopentanol, cadeia fechada. Vamos para o próximo. E esse carinha aí? Qual o nome dele? Qual que vai ser? Então, essa aqui é uma cadeia aberta, não tem ciclo igual esse de cá, tá? Então, aqui vai ficar como? Como que nós vamos fazer isso aqui? Aqui eu tenho esse carbono, tenho esse. Aqui já é uma cadeia ramificada. Há necessidade de quê? De numeração. Essa cadeia eu tenho que numerá-la. Como que eu vou numerar? A partir de qual carbono? Né? Desse carbono, deste ou deste? Sempre a numeração deve seguir o quê? O mais próximo de quem? Da hidroxila, da função orgânica. Então, o carbono mais próximo é esse de cá. Então, esse aqui tem que ser o carbono 1, tá bom? Esse carbono tem que ser o 1. Então, se esse aqui é o 1, qual que vai ser o 2? O 2 é o que está ligado à hidroxila. Então, esse aqui é o carbono 2. Qual o carbono 3? Esse aqui é o carbono 3. E se eu colocar esse aqui sendo o último carbono, ele vai ser o 4. Nada impede de esse aqui também ser o 4. Tá? Então, ficou 1, 2, 3, 4. Numeração da direita para a esquerda. E esse carinha aqui, professor, o que aconteceu com ele? Ele é o quê? Ele é a ramificação, né? Então, ele é o radical. E qual o nome desse radical? Como é que ele chama? Metil. Lembrando lá em hidrocarbonetos. Se você não está sabendo disso aqui, volta para a aula de hidrocarbonetos. Beleza! E agora, professor, como que vamos dar um nome? Primeira coisa, tem que ser o nome de quem? Dos radicais, depois o prefixo, depois o infixo e a terminação ol. Tá bom? Então, o que é o nome do radical? Quem é o primeiro radical? É o radical. Nós temos aqui, é o metil. Ele está em qual carbono? Está no carbono 3. Então, você escreve 3, tracinho. Qual o nome dele? Metil. Radical metil. Depois que você colocou o nome do radical, ok. Quem é que é o próximo agora? O prefixo, que indica a quantidade de quê? De carbonos. E quantos carbonos eu tenho na cadeia principal aqui? Eu tenho 1, 2, 3 e 4 carbonos. Então, 4 carbonos, qual que é o prefixo? Olha lá, but. Beleza? Ok, e agora vamos à parte qual? Infixo. Infixo é o quê? Ligação simples somente entre os carbonos. Então, vai ser quem? E a terminação vai ser o quê? Vai ser ol. Só que o seguinte, eu tenho que numerar ele. Onde é que está o OH hidroxila? Está em qual carbono? No carbono 2. Então, fica tracinho 2, tracinho ol. Beleza? Então, tá aí. Vamos para o próximo? Próximo exemplo. E esse composto? Esse composto aqui eu tenho quantos carbonos que eu tenho? 1, 2, 3, 4. São 4 carbonos. É a cadeia principal. Aqui eu tenho uma dupla, tá? Uma dupla.
Só que essa dupla ela não está no carbono que liga a hidroxila. Ela está fora. Isso não impede de ser um álcool. Então, hidroxila ligada ao carbono saturado. Então, isso aqui é um álcool. Primeira coisa, vamos numerar a cadeia principal. Qual o carbono que está mais próximo da hidroxila? O carbono da direita ou o carbono da esquerda? O carbono da esquerda é 1, 2. Carbono da direita, 1, 2, 3. O da esquerda é mais próximo da hidroxila. Então, tenho que numerar este, começar da esquerda para a direita. Então, carbono 1. Esse aqui vai ser o carbono 2. Esse aqui o carbono 3. E esse de cá, o carbono 4. Depois de numerado, ficou mais fácil. Podemos colocar agora o nome. Tem alguma ramificação? Algum radical? O que dá a ramificação? É o carbono terciário. Nesse caso aqui, foi o carbono terciário. Pode ser também um carbono quaternário, pode dar condição de ramificação. Aqui não temos nenhum radical, não temos nenhuma ramificação. Começamos o nome pelo prefixo, que indica a quantidade de carbonos. Quantos carbonos eu tenho na cadeia principal? 1, 2, 3 e 4. O prefixo para 4 carbonos é o que? But. Tá? Olhando a tabelinha lá. Depois do prefixo vem quem? O infixo. Certo? O infixo indica o quê? Se a natureza da ligação, se tem ligação simples, dupla ou tripla. E no nosso caso aqui, eu tenho a ligação que? Dupla. Então, eu tenho que informar qual é o primeiro carbono que está ligado à dupla. Olha lá, começando da esquerda para a direita, nós vamos contar carbono 1, carbono 2 e o carbono 3. Então, a dupla começa no carbono 3 e termina lá no carbono 4. Então, antes de escrever o infixo, eu tenho que indicar em qual carbono que ele se encontra a dupla. Então, olha lá, tracinho no carbono 3, tracinho de novo. Agora, o infixo, por tratar-se de uma dupla, o infixo é em. Joia? Facinho aí? E a terminação? A terminação vai ser ol, por tratar-se de um álcool. Mas ele está em qual carbono a hidroxila? Ele está em qual carbono? No carbono 2. Então, eu tenho que indicar também onde que ele se encontra, a hidroxila. Então, tracinho de novo, 2, tracinho e a terminação ol. Então, o nome desse composto pela IUPAC é But3N2O. Próximo. A nomenclatura usual. Como é que fica sendo a nomenclatura? É uma segunda forma de nomear um álcool. Utiliza uma regra diferente, que trabalha a oficial. É diferente. É usual. Tá? O que a gente vai escrever? A gente vai escrever a palavra álcool, tá? Mais o prefixo, que indica a quantidade de carbonos também, e a terminação ílico. Tá? Bem diferente da IUPAC. Então, vamos ver um exemplo aqui. Este exemplo, você vai escrever álcool, o prefixo que indica a quantidade de carbonos. Quantos carbonos eu tenho? 1 e 2. 2 carbonos. 2 carbonos é o que? Et. Então, o prefixo é et. E a terminação que? Ílico. Então, você vai escrever, vai ficar o que? Álcool etílico. Tá bom? Que é o que? Na nomenclatura oficial é o que? Etanol. Nomenclatura usual, álcool etílico. No posto de gasolina, você vai achar lá etanol. No supermercado, você vai achar lá álcool etílico, que são a mesma substância, tá bom? Vamos ver esse de cá. E esse? Como é que fica o nome desse de cá? Você vai escrever a palavra álcool. Álcool. O prefixo que indica a quantidade de carbonos. 1. Aqui eu tenho 2. E aqui eu tenho
3. A hidroxila, ela está situada aonde? No carbono do meio. Então, dizemos então que essa hidroxila ela está situada na posição iso, tá? Então, por ser a hidroxila no carbono do meio, ela é iso. Quantos carbonos? 1, 2, 3. Então, o prefixo é prop e a terminação ílico. Então, álcool isopropílico. Bacana? Por isso que ele ficou como isoprópio, tá? Isso aí lá em hidrocarbonetos em radicais, se tiver com dúvida nisso aí. Vamos para o próximo. Agora são os exercícios. Dá um pause aí no vídeo e faz eu quero a nomenclatura deste e a nomenclatura deste de cá. Tá bom? Enquanto isso, rola a vinheta aí. Vamos corrigir o exercício? Então, corrigindo o exercício, primeira coisa, o que nós temos que fazer? Numerar a cadeia. Então, numerando a cadeia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. Prefixo para 6 carbonos. X. Mas aqui eu tenho quem? Tenho radicais, tenho 2. Quais são esses radicais? Radical metil e esse aqui também é o que? Metil. Então, numera da esquerda ou da direita? Mais próximo de quem? Do OH, mais próximo da hidroxila. Então, começa a numerar da esquerda até o que? A direita, tá? Então, vamos lá. Carbono 1, carbono 2. A hidroxila está no carbono 2. O metil está no 3 e no 4. Então, você vai escrever 3,4 tracinho, o que mais? São 2 radicais de metil, então dimetil, tá? Depois, o nome de quem? Da cadeia principal, são quantos? São 6. X, que indica 6. Infixo, tem dupla, tripla? Não, só tem ligação simples, então é AN e 2 OL. Por que 2? Porque a hidroxila está situada no carbono 2. Então tá aí, olha lá, 3,4 dimetil hexan 2-ol. Tá bom? Esse de cá, esse aqui eu já tenho o quê? Uma dupla, tá? E a dupla, quem tem preferência de numeração? A dupla ou o grupo funcional? Sempre o grupo funcional tem preferência de numeração. Então, o grupo funcional tem preferência, então começa a numerar da esquerda para a direita. A ordem para numeração, de preferência de numeração, é o grupo funcional, depois a insaturação, dupla ou tripla, e por último, o radical, a ramificação, tá? Então, vejamos. Então, aqui vai ficar 1, 2, 3 e 4. Tem radical? Não tem radical. Né? Não tem ramificação. Começa com prefixo. Qual que é o prefixo? 1, 2, 3, 4. 4 é o que? But. Bacana. But. Depois é o que? O infixo. Tem insaturação? Tem. A dupla, ele está em qual carbono? Já que você começou a numerar da esquerda para a direita, porque por causa da hidroxila, então vai ser 1, 2 no carbono 3. Então, no carbono 3, eu tenho a insaturação no carbono 3. Carbono 3. Então, vai ficar 3 em, tá? Então, prefixo. O prefixo são 4 carbonos, but, tracinho, 3, tracinho, em, e a hidroxila está em qual carbono? No primeiro carbono. Você vai colocar tracinho 1, tracinho, ol. Se quiser omitir, o 1 é facultativo. O 1, se você não colocar, já subentende-se que a hidroxila esteja no primeiro carbono. Bacana? Tá aí, ó. But 3N1-ol. É isso aí, pessoal. A aula de hoje foi isso aí. Espero que tenham
gostado da aula. Um abração, até a próxima aula de funções oxigenadas.